Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo de número 4. Deuteronômio, capítulo 4. Versículo 29 a 31. Versículos 29, 30 e 31. É o quinto livro da Bíblia. Tiago, não acredito. Tá sem? Não, capítulo 4, versículo 29, 30 e 31. Glória a Deus. Ontem à noite eu preparei um sermão, quer dizer, comecei ontem, terminei agora de 1h da tarde, praticamente, quase 1h. Não sei onde ou quando eu vou pregar, Deus vai dar o dia, né? Mas foi nesse texto mesmo que eu elaborei o sermão pelo Espírito Santo de Deus, e vou trazer uma síntese do sermão, porque é um sermão para 40 minutos, não tem como você pregar de 40 em 10 ou 15 minutos, mas vai ser rápido, em nome de Jesus, essa mensagem, e eu espero que ela venha tocar no seu coração de uma maneira ou de outra, porque o Espírito Santo de Deus é aquele que sabe como trabalhar. O verso 29 diz assim, 4:29, Deuteronômio. Tá nele, irmão? Não, 4:29. Diz assim: então dali buscarás o Senhor, ou ao Senhor teu Deus, e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiveres em angústia e todas estas coisas te alcançarem, então no fim de dias te virás para o Senhor teu Deus e ouvirás a tua voz. O 31 diz: porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso, e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá do concerto que jurou a teus pais. Deus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por esse momento, e te peço, meu Deus, sabedoria para ministrar esta palavra, Senhor, porque só o Senhor é grande e poderoso para fazer muito mais do que pedimos, e o teu Espírito Santo para fluir nos nossos corações e nos dar entendimento da tua palavra. É isso, meu Deus, que eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Queridos, para que a gente fale do versículo 29 até o versículo 31, embora o capítulo 4 todinho está falando sobre o mesmo tempo, e entra no 5, está falando sobre a obediência de Moisés. Ele está justamente orientando o povo, exortando o povo de Israel a viver em obediência. Interessante notar, queridos, que aquele povo para quem Moisés estava falando era justamente o filho ou os filhos daqueles que tinham morrido, ou que tinham morrido. Porque quando Deus tira o povo de Israel
para o povo ir à terra prometida, na caminhada, muitos morrem. De acordo com o texto, 38 anos haviam se passado quando Deus fez uma aliança com o povo de Israel, quando saíram ali do Egito. Deus fez uma aliança, e essa aliança dizia que Deus seria o seu Deus e os judeus seriam os seus filhos, seria seu povo, e que Israel seria a cidade santa ou a nação santa. E durante todo esse capítulo 4, Moisés está chamando esses filhos para a obediência à palavra de Deus, aos mandamentos do Senhor. E se fosse dar para dar um título aqui, nós diríamos que Deus, Ele cumpre a sua aliança. É uma aliança, irmão, que nós vimos no decorrer de toda a história do Antigo Testamento. E quando nós vimos para o advento do Novo Testamento, a gente vê Jesus fazendo uma aliança de sangue, uma aliança que o levou à cruz para nos salvar, para nos dar vida e vida eterna, uma vida com abundância, segundo João capítulo 10, versículo 10. Então, nós temos uma aliança no Antigo Testamento, quando Deus tira o povo de Israel, do povo judeu, da terra do Egito, leva para a terra prometida. E nós temos aqui no Novo Testamento, justamente Jesus Cristo fazendo uma aliança para nos salvar, uma aliança diferente. Então, em todo esse contexto, então, a gente vê o povo de Israel se dobrando diante do Senhor, Deus fazendo maravilhas, e esse mesmo povo se levantando contra Deus. Sempre aconteceu isso. O povo peca, Deus arrocha as porcazinhas, né? Os parafusos. O povo vai para os pés do Senhor, Deus perdoa, concede bênção e por aí vai. E aí o que acontece? Quando Moisés fala para esse povo, dizendo: olha, vocês precisam obedecer aos mandamentos do Senhor, porque foi feita uma aliança com os patriarcas, os nossos pais, os seus pais. Aquele povo continua, eles aprenderam, eles conheceram a aliança, mas pecou. E aquele povo foi levado para o cativeiro babilônico, passou 70 anos. E aquele povo volta para ser educado, através de Zorobabel e de Neemias e também de Esdras. Então Deus é aquele que prepara, abençoa, mas sempre o povo está desobedecendo a Deus. Mas Deus continua fiel, porque Deus cumpre a sua palavra. E nós vamos agora voltar aqui para o versículo 29, o versículo 30 e o versículo 31. No versículo 29, o que é que ele está dizendo para o povo aqui? Ele está dizendo aqui, ó: então dali, disse Moisés, buscai ao Senhor. A primeira coisa que a gente vê aqui é quando é justamente essa frase: buscai ao Senhor. E por que nós devemos buscar a Deus? Qual é a razão que nós devemos buscar a Deus? Nós devemos buscar a Deus porque Ele é o único Deus. É Ele que cura, que salva, que liberta, é Ele que faz tudo. É Ele que abençoou a nação de Israel. Foi aquele que abençoou tantos homens e nações e abençoa todos nós através de Jesus Cristo. A Bíblia diz lá em Isaías 55, versículo 6: buscar o Senhor enquanto se pode achar. Então nós temos que buscar a Deus hoje. É hoje que Deus tem para falar comigo e falar com você. É hoje que Deus tem algo comigo, com você. O dia de buscar o Senhor é hoje. Nós estamos aqui justamente com essa função, com esse objetivo de buscar a Deus, de cultuar a Deus, de nos envolver cada vez mais com o Senhor. Porque quando nós buscamos a Deus,
Diz lá no Salmo 34, versículo 10. Abre aí. Salmo 34, versículo 10. Deixa a Bíblia aberta nesse texto aí de Deuteronômio. Veja o que é que diz o Salmo 34, versículo de número 10. Para que vocês também possam meditar nesse texto amanhã ou depois, quando tiver a oportunidade, vocês também possam meditar nesse texto. Capítulo 34 do Salmo, o versículo 10 diz assim: os filhos, olha bem que legal, os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aquele que busca ao Senhor de nada tem falta. Em outras versões diz: buscai o Senhor, porque bem nenhum lhe faltará. Então nós precisamos buscar a Deus. E muitas vezes, como eu vou falar domingo, muitas vezes nós buscamos situações longe do Senhor. Nós lutamos e muitas vezes tentamos resolver os problemas sem a intervenção divina. Muitas vezes nós queremos resolver os problemas com a nossa própria força, esquecendo que Deus é quem tem que estar à frente. Aleluias. E ele diz assim: buscai ao Senhor. Olha que diz: buscai ao Senhor teu Deus e o acharás. Jeremias capítulo 29, versículo 3 já diz: buscar-me-ei e me acharei. Quando me buscar de todo o coração, eu serei achado de vós. Então nós precisamos buscar a Deus, porque Deus tem algo para fazer na minha e também na sua vida. Segunda coisa, está no versículo número 30, quando diz assim: quando estiveres em angústia e todas essas coisas te alcançarem, então no fim de dias te virarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a tua voz. Então o segundo ponto aqui: siga a voz de Deus. Siga a voz de Deus. Amados, quando nós, e foi uma das coisas que eu aprendi lá no curso que eu fiz recentemente, uma das coisas que a gente tem que observar: se nós não escutamos a voz de Deus, nós vamos escutar a voz de quem? Do diabo. Porque existe a voz do diabo, existe a voz de Deus. Por isso que nós devemos buscar e ouvir e seguir a voz de Deus. Aleluia! Sabe por quê? Porque a voz satânica é aquela que muitas vezes sussurra no nosso ouvido, é aquela que nos causa medo, é aquela que nos causa terror. E muitas vezes nós ficamos atordoados sem saber: isso é de Deus ou não é? Mas nós temos que pedir a Deus discernimento para entender o que é de Deus e o que não é. Porque a voz de Deus, ela é uma voz suave, ela é uma voz amorosa, ela é uma voz restauradora. E nós precisamos seguir a voz de Deus. Aleluias. Porque quando nós ouvimos e seguimos a voz de Deus, nós vamos obter êxito, porque Deus é quem está nos orientando. Aí fica a pergunta: pastor, como é que nós vamos ter o discernimento? Como é que nós vamos ouvir essa voz de Deus? Como é que nós vamos seguir essa voz de Deus? Mas é muito fácil de entender. Quando o homem se coloca diante de Deus, quando o homem busca o Senhor, Deus vai lhe dar sabedoria, entendimento para entender e compreender qual é a voz de Deus. A gente vê muitas vezes pessoas que estão na casa do Senhor e saem do meio da igreja, saem da igreja e caem no mundo. É festa, é bebida, é não sei, são muitas coisas.
E aquela pessoa, irmão, ela começa a perder a sensibilidade do Espírito Santo de Deus. O convertido genuinamente, o Espírito Santo não sai dele. Já falei isso aqui várias vezes. O Espírito Santo não deixa de habitar ele. Mas, na medida que essa pessoa vai se distanciando de Deus, a ação genuína do Espírito Santo, a essência desse poder, ela vai diminuindo, vai ficando fraca. Por isso que tem muitas pessoas, não mais saber disso não quero mais. Eu fiz uma visita a uma pessoa aqui da igreja. Fez essa visita, essa pessoa, perguntei: e querida, por que você está saindo da igreja? Eu não sei. Você não sabe por que está saindo da igreja? Não. Espera aí. Você está indo para outra igreja? Não. Você está indo para determinado lugar, outra cidade? Não. Você está apaixonada? Não. Você pecou? Não sei. Eu não sei se eu pequei. Então, quando a pessoa toma uma decisão dessa, é porque já existe uma fraqueza espiritual na vida da pessoa. Mas como é que você pode ouvir a voz de Deus e fortalecer essa comunhão com Deus? De que maneira você pode fazer isso? Existem pelo menos 4, mais 3 principais. Primeiro, é ler com cuidado a palavra de Deus. Porque quando você lê com cuidado, veja que vocês podem ter passado por esse texto várias vezes já lendo. Vocês podem já ter lido esse texto inúmeras vezes, mas veja que eu estou trazendo agora para vocês uma maneira mais simples para vocês compreender o que é que está falando esses 3 versículos. Então, para que você possa ouvir a voz de Deus, você precisa ler a Bíblia com cuidado, prestando atenção os detalhes de cada versículo. O Espírito Santo que habita em você vai trazer o entendimento naquele versículo. Uma outra coisa é ter uma vida de oração. Sem oração, nós não vamos obter nada. A gente não vai sair do canto, a gente pode conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas se não tiver uma vida de oração, não vai ter uma vida de comunhão plena com Deus. Porque Deus quer nos ouvir. Deus quer que a gente fale, expresse o sentimento do nosso coração. Deus quer que a gente coloque o nosso problema diante dele. E é através da oração que a gente faz isso. É uma conversa franca com Deus. Quando você está lendo a Bíblia, é Deus falando com você. Porque cada versículo que você vai lendo, você vai se alimentando, vai trazendo. E aquilo ali é a voz de Deus no teu coração. E você está entendendo, compreendendo. Se não compreende, Deus, eu não estou entendendo, o Espírito Santo vai trazer à tona e você vai compreender aquilo ali. Então, a leitura cuidadosa da Bíblia. Você tem uma vida de oração. Tem pessoas que oram 2 minutos. É oração? É. Mas imagine quanto tempo o camarada perde no dia a dia com outras coisas, em vez de estar orando, falando com Deus. A gente vê na Bíblia pessoas como Daniel orando 3 vezes por dia. A gente tem exemplo de pessoas agora no século 18, 19, pessoas que oravam a noite toda. Imagina aí. A terceira coisa, o texto que você lê, você faça a reflexão. Na hora que você lê o texto, para um pouquinho e reflita sobre ele. Reflita. Porque quando você lê, você reflita, aquilo que vem dentro de você é uma resposta de Deus. É a voz de Deus penetrando o teu ser. E você sentindo a profundeza desse operar de Deus, que vem e que leva você, e é que aumenta, acima de tudo, a tua fé
a tua fé, que é pelo ouvir da palavra, pela leitura da palavra, e tudo isso através do trabalhar do Espírito Santo na minha e na tua vida. Então é dessa forma que nós vamos entender a voz de Deus claramente nos conduzindo pelos lugares maravilhosos que Ele tem para nossas vidas. A terceira coisa, querido, está no versículo número 31. Abra aí, está no 31. Diz assim: por enquanto o Senhor teu Deus é Deus de misericórdia, é Deus misericordioso, e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá do concerto que jurou a teus pés. A aliança, que significa aliança. Na sua versão pode ter aliança. Então veja que aqui está dizendo que Deus, Ele não vai desamparar os seus filhos. Ele não desampara. Os filhos de Deus, como foi o caso dos judeus, do povo de Israel, as pessoas que deixaram o Senhor, que desobedeceram a Deus, que não seguiram os mandamentos, que andaram com seus próprios pensamentos, longe daquilo que Deus estava determinando. Por isso que eles foram para a Babilônia, eles receberam o castigo, só que no linguajar nosso hoje, eles foram para a Babilônia, mas eles levaram um passaporte de volta, porque Deus disse: olha, vocês vão, mas eu vou trazer de volta. Vocês vão, mas eu vou trazer de volta. E assim fez, através de Neemias, através de Zorobabel e através de Esdras. Então Deus não desamparará. No livro de Hebreus, capítulo número 13, diz que é uma promessa de Deus. Deus está dizendo que Deus não desampara os seus filhos. Deixa eu ler o texto, porque na íntegra fica melhor. Hebreus 13, 5. Diz assim: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, com o que você tem. Porque Ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. É uma promessa divina, é uma promessa de Deus na minha e na tua vida. E nós temos que estar apegados, nós temos que estar com esta palavra, irmão, em nome de Jesus Cristo. O próprio Deus diz lá em Jeremias 1,12 que Ele vela pelo cumprimento da sua palavra. Aleluias! Ele cumpre a sua palavra. E se Ele está dizendo que Ele não vai desamparar, Ele não vai desamparar, porque é Ele que está dizendo. O homem pode dizer: faz 1000 promessas, a gente vai estar sempre com a orelha em pé. Mas a Bíblia de Deus, a palavra de Deus falando, escrita, irmãos, não tem como não acontecer. Às vezes a gente vê tanta revelação, ou tanto revelamento, e a gente fica pensando: meu Deus, que tipo de revelação é essa? Que tipo de revelação é essa que não está na Bíblia? E muitas vezes as pessoas falam aquilo que acha que as pessoas têm que ouvir de acordo com o seu querer. Não, a gente tem que pregar a palavra. E a palavra de Deus diz que Deus vela pelo cumprimento da sua palavra. E se Ele diz que vai cumprir a sua palavra, as bênçãos, as promessas que estão de Gênesis e Apocalipse é para todos aqueles que obedecerem a palavra de Deus. Está em Deuteronômio capítulo 28. Se você ler sobretudo do versículo 1 até o versículo 7, você vai ver que as promessas de Deus estão ali para aquele que fizer a vontade de Deus. Aleluias. O texto também está dizendo aqui, irmãos, que Deus, Ele é misericordioso. Ele é misericordioso. É aquele que tem compaixão. E Deus teve compaixão do povo de Israel.
e continua tendo, porque quando Ele manda Jesus, o seu Filho querido, morrer na cruz, diz a Bíblia que Ele fez aquilo por amor, por amor ao mundo. O mundo que se levantava contra Deus, o mundo que era contrário à vontade de Deus. E Deus amou aquele mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a misericórdia de Deus é de geração a geração. No livro de Lamentações de Jeremias, Jeremias escreveu lá no capítulo 3, versículo 22: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Aleluia. A misericórdia de Deus, ou seja, é compaixão que Ele tem de todos nós. Se não fosse a bondade de Deus, se não fosse a misericórdia do Senhor, nós não estaríamos aqui. Porque é Ele que tem todo o poder, é Ele que tem toda a autoridade. É esse Deus que nós seguimos, que não nos desampara. Ele cuida de cada um de nós. Agora, é necessário que nós o busquemos de todo o coração. Buscar a Deus de todo o coração. Seguir a voz do Senhor. Seguir a orientação de Deus. Sabendo que Deus, Ele não nos desampara, porque Ele é misericordioso. Por isso que nós louvamos a Deus por tudo que tem acontecido em nossas vidas, e que possamos desfrutar, acima de tudo, da presença real de Deus em nossas vidas, que possamos desfrutar de tudo aquilo que Deus tem preparado para nós, porque Deus, Ele é soberano e Ele está acima de todas as coisas. Nós estamos aqui no plano terreno, mas Ele está no plano celestial, de onde Ele contempla cada um de nós e sabe o que nós passamos, sabe o que nós enfrentamos, sabe das nossas necessidades, sabe das nossas dificuldades, mas Ele está com todos nós. Eu lembro do texto que diz lá no livro de Isaías, Deus falando: agindo eu, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? É Deus que tem todo o poder. Amém? Vamos ficar de pé. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus. Ó meu Jesus da glória, Deus grandioso e poderoso, ó Deus, influindo sobre nossas vidas, nos dando a capacidade, ó Pai, de compreender, meu Deus, essa aliança que foi feita com Cristo ali na cruz. Uma aliança, meu Deus, de sangue, onde Jesus Cristo derramou seu sangue para nos salvar, onde Jesus Cristo pagou um alto preço para pagar as nossas dívidas, porque nós não tínhamos condição de pagar aquela dívida. Jesus pagou, e não somente pagou, mas nos deu a oportunidade de voltarmos a ter comunhão com Deus, e nos concedeu a vida eterna, uma vida para viver a eternidade com Cristo Jesus. Ó Pai amado, nós glorificamos o Teu santo nome, nós te agradecemos, ó Deus, por esta tarde, e que acima de tudo o Teu nome venha a ser glorificado, Senhor. Meu Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, toma nossas vidas nas Tuas mãos e nos enche, meu Deus, do Teu saber, da Tua compreensão, para compreender a Tua voz, que fala claramente em nossos corações, quando nós estamos em comunhão contigo. Ó Deus, é isso que eu te louvo e te agradeço, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que reina e vive para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluias.